Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, vamos ler o verso 13 até o 18. Diz assim, Daniel 3, 13 ao 18. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque aprendemos, Senhor, com os teus servos, a ter determinação, a ter, Pai, ousadia. Ó Pai, a tua palavra nos ensina, Senhor, que não devemos prostrar diante a homens, não devemos prostrar diante a ninguém ó Pai, que determina, que estabelece algo contra a tua palavra. Nesta manhã eu quero, Pai, que o teu povo aqui neste lugar possa se empoderar desta palavra. Não, ó Pai, que eu estou falando, mas que o Senhor está falando, Pai. Usa-me como instrumento, como um canal aqui neste lugar. Usa a minha vida, Pai. E eu declaro a minha total dependência do Senhor. Pai, sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não dou um passo. Usa-me nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Eu fico vendo, meus amados, como existem, ainda hoje, homens, né? Homens eu falo, coloca aí tanto homens quanto mulheres, que acham que é alguma coisa, que acham que pela sabedoria, que pela posição social, pelo status que tem, eles são mais que Deus. Eles merecem que sejam prostrados, que sejam adorados, que sejam ali reverenciados pelo homem. E também não só homens, meu amado, mas situações nessa vida que se julgam tão mais importantes, são mais soberanas que Deus. Às vezes você vê as pessoas hoje chegam e falam assim: eu vou num lugar, porque eu vou lá, porque eu quero, o universo vai me dar. O universo, eu vou entregar minha vida ao universo. Que maneira é o universo? Nós precisamos entregar ao dono do universo. Nós temos que adorar ao dono do universo. Quantas são aí, né, as crenças que as pessoas falam? Porque o universo que me deu. Que universo nada, meu irmão. Quem deu foi o dono dele. Para que eu vou no universo se eu posso ir ao dono do universo? Ao dono daquele que criou. Para que eu vou adorar, eu vou me reverenciar ao universo, se eu posso reverenciar aquele que criou, que fez todas as coisas. Aquele, meu amado, que tem poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas não é só hoje que acontece isso não. No passado já acontecia isso. E a Bíblia conta que a história do rei Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele edificou, que ele construiu uma estátua enorme, de mais de 3 metros de altura e 6 de largura. E ele deu uma ordem naquele lugar. E ele colocou essa estátua ali no campo da província da Babilônia. E ele falou para o povo que ele ordenou. Ele tinha ali as pessoas que eram, que lidavam com os negócios da província, que lidava ali com todo, que era autoridade no governo dele. Como tem autoridade no governo de hoje, tinha homens importantes
que era autoridade no governo de Nabucodonosor, ele ordenou que todo aquele povo, que quando tocasse ali os instrumentos musicais, quando desse o toque daqueles instrumentos, que eles se prostrassem, que eles adorassem aquela estátua feita pela mão do homem, e consequentemente estaria adorando a ele, estaria adorando a um rei, estaria adorando a um homem, que nada pode fazer, que simplesmente tem um status de rei, como hoje em dia acontece. Muitas pessoas acham que tem um status bom, que tem uma situação melhor que a outra, pode ser adorado, tem que ser reverenciado. Mas naquele lugar, ali, naquela época, naquele exato, naquele contexto, existiam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eram judeus, e eram homens tementes ao Senhor, eram homens que viviam uma vida na presença de Deus, eram homens que primavam pela palavra, pelos princípios da palavra de Deus, eram homens que viviam para adorar a Deus, e eram homens também que viviam desafios, que enfrentavam problemas, que eram ali escravos na vida, eles, apesar de ter uma vida totalmente estabelecida, e eles eram ali os principais do governo de Nabucodonosor, mas eles não dobravam aquilo que o homem dizia. E eles resolveram, aqueles 3, a não aceitar, a não, meu amado, engolir, a não obedecer à determinação do rei. Eles falaram, não, a único que nós adoramos, a único que nós vamos reverenciar é o Deus Todo-Poderoso. A única que nós vamos render graças, a única que nós vamos prostrar adoração, prostrar nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Eles não aceitaram. E como todo lugar tem aqueles que conversam demais, como em todo lugar tem aqueles, meu amado, que quer ver aquele que é servo de Deus, aquele que, desde quando nós começamos a decidir no nosso coração que nós vamos obedecer a palavra, que nós vamos seguir aquilo que a Bíblia fala, sempre o inimigo levanta. O inimigo usa alguém para poder, meu amado, tirar você do propósito, tirar você do caminho do Senhor. E ali teve pessoas que chegou perto do rei e falou, olha rei, existe 3 ali que o Senhor colocou sobre os negócios do Senhor, que o Senhor colocou, olha o que ele diz, que o Senhor colocou para dirigir tudo que o Senhor tem. Eles falaram que não vão adorar, que não vão prostrar diante daquela estátua. A Bíblia fala que Nabucodonosor chama aqueles homens e dá uma segunda oportunidade. E olha a resposta que eles dão para ele. 16 já diz assim, e responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei, não necessitamos te responder, porque o rei pergunta para ele, vocês não vão adorar a estátua, não vão obedecer o que eu falei? Ele falou, olha rei, nós não precisamos de responder este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, a quem adoramos, Ele tem poder de nos livrar de qualquer coisa. Ele tem poder de nos guardar pela nossa obediência. Agora, se Ele quiser nos livrar, porque o rei tinha falado para eles, que se eles não obedecessem, se eles não adorassem a estátua, ele seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ele falou, nós não precisamos falar nada. Eu não tenho que me defender, eu não tenho que me justificar. Nós não temos que nos explicar porque não vamos adorar. Nós temos um Deus que se Ele quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo nosso Deus. Essa é a postura do homem e da mulher de Deus. Nesse dia que vivemos, meus irmãos, nessa época que vivemos, somos muitas vezes obrigados a tomar decisões, muitas vezes, que vão contra a vontade do Senhor. Mas aí depende de cada um de nós. Qual é a minha escolha? Qual é o meu papel aqui neste mundo? Qual é o meu papel nessa geração de hoje? Eu sirvo um Deus mesmo? Ou eu sirvo um Deus que na hora que a coisa aperta, que o desafio vem, eu tenho que ficar dando desculpinhas, eu tenho que ficar dando jeitinhos? E falou, não Deus, eles podiam muito bem falar, Senhor, nós te servimos, você conhece o meu coração. É assim que muitas vezes a gente fala, mas Deus conhece meu coração. Ele conhece seu coração? Sim, mas Ele quer ver sua atitude também. Não adianta, porque Deus conhecia o coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles podiam falar, o Senhor conhece o meu coração, mas o rei, se nós não adorarmos, ele vai nos matar,
Ele vai nos lançar na fornalha de fogo ardente. O Senhor sabe, Deus, que nós vamos simplesmente adorar de mentirinha, mas o nosso coração é do Senhor. Eles não. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Nós temos que todo dia declarar a nossa obediência a Deus publicamente. Não é só no coração, não. É publicamente. Para que o povo veja, para que o mundo veja que nós adoramos a um Deus só. Nós adoramos a Deus Todo-Poderoso. Está cheio de gente hoje, cheio de crente, que fala, mas Deus conhece meu coração, mas tem uma atitude que não agrada a Deus. O que importa é o que está aqui dentro, não, o que importa é a sua decisão, o que importa, meu amado, é o que você faz publicamente também. Porque a sua vida, a minha vida, ela tem que ser uma referência, ela tem que ser um testemunho para as coisas do Senhor. Imagina, isso nem está no meu esboço, mas Deus fala no meu coração. Sadraque, Mesaque e Abdenego poderia ter falado, Deus conhece meu coração, Ele sabe que nós adoramos somente Ele, mas eu vou simplesmente adorar essa estátua para não ser lançado na fornalha, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu tenho muito que pegar, nós temos muito que servir a Deus, então eu vou fazer isso, mas Deus sabe o coração. Deus sabe, meu amado, isso Deus fala muito comigo agora. Cuidado com o que a gente fala. Eu falo isso muitas vezes. Deus sabe do meu coração. E a sua vida pública, como é que ela está sendo? E a sua vida no mundo, como é que está sendo? E a sua vida na sua casa, como é que está sendo? E a sua vida no seu trabalho, como é que está sendo? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles adoravam o Senhor. Eles serviam o Senhor de coração e publicamente. Publicamente, eles queriam mostrar que não existe outro Deus. Que ali quem imperava, que o dono da vida deles era o Senhor. Eles não estavam preocupados. A Bíblia não deixa isso claro, mas de repente eles poderiam estar preocupados no interior deles, de ser lançado numa fornalha. Quem não estaria numa fornalha de fogo ardente? E o que é fornalha, pastor? O que significa uma fornalha? E eu pensando, ao fazer meu sermão, estudando, Deus trouxe no meu coração: fornalha é sofrimento, fornalha é morte, fornalha é aflição, fornalha, meu amado, é luta que nós passamos muitas vezes. E isso eles seriam lançados naquilo ali. Era uma provação muito grande, mas eles não intimidaram. Eles não deixaram ser intimidados pela ameaça do rei, porque eles decidiram a não prostrar diante a uma estátua de barro, a uma estátua feita pela mão do homem. A decisão no coração deles era muito mais importante. O amor deles a Deus, a obediência deles a Deus era muito mais importante do que ser morto numa fornalha. Não, imagina, lançado vivo numa fornalha de fogo ardente. Mas eles não preocuparam. Eles não temeram isso. Quantas vezes? E aqui eu aprendo uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eles estavam ali sendo ameaçados a ser lançado numa fornalha, viver uma provação, viver uma morte, viver uma aflição, não porque eles erraram, mas porque eles decidiram a não contaminar, a não obedecer ao rei, a não adorar, a não fazer uma coisa errada. Eles decidiram a seguir o Senhor. Uai, pastora, mas está errado, então eu decido servir a Deus, eu sou penalizada? Eu sou penalizado? Meu irmão, na palavra nós temos vários exemplos de pessoas que decidiram servir a Deus e tiveram que pagar um preço. Talvez você fale assim, não, mas eu vou, é só um pouquinho, não tem problema, Deus não vai. Se você resolver servir ao Senhor de todo o seu coração, você será penalizado sim. Algumas vezes, sabe por quê? Porque você não vai contaminar com o mundo. Não vai agradar o homem, não vai agradar aquele que quer que você peque. E se você optar servir a Deus, você muitas vezes pagará um preço. Mas eu quero te falar uma coisa para você: Deus estará com você. E você terá a bênção do Senhor e verá o milagre dele. Nós temos aqui na Bíblia José do Egito. Ele decidiu a não ser sucumbido, ele decidiu a não ser ali seduzido pela mulher de Potifar. Porque ele era fiel, porque ele era um homem íntegro, porque ele era um homem que escolheu fazer o que era certo. Ele foi lançado na masmorra, ele ficou preso, ele foi, meu amado, totalmente caluniado, injustiçado.
porque ele decidiu a fazer o que era correto. Moisés decidiu, meu amado, a não ser chamado filho da filha de Faraó. Poderia ter uma vida boa, porque ele queria servir a Deus. Ele queria obedecer à voz do Senhor. Ele queria servir o Senhor de todo o seu coração. Nós vemos também Elias. Ele não pensou duas vezes em destruir 450 profetas de Baal. Mas ele foi ali totalmente intimidado por aquela mulher. Ele foi totalmente ali, meu amado, ele entrou numa depressão, porque ele escolheu servir a Deus, escolheu obedecer à voz do Senhor. Paulo também, ele decidiu servir ao Senhor, pregar a palavra, e foi perseguido. O que você está vivendo na sua vida hoje? Muitas vezes passamos problemas, sabe por quê? Você decide servir a Deus. Eu vejo tantos jovens que decidem servir ao Senhor, ser fiel, ser obediente à palavra, e são taxados de quadrados, são excluídos, são tirados de círculos de amizade. Ah, não, andar com fulano não, fulano é muito quadrado, fulano só faz as coisas que não, ele não vai fazer aquilo que a gente quer. Nós mesmos, quando decidimos servir a Deus, muitas vezes, eu me sinto excluída de alguns círculos de amizade, eu me sinto excluída de alguns lugares. Sabe por quê? Porque eu não compactuo com aquilo que eles querem. Eu não compactuo de sentar numa mesa onde tem ali várias garrafas de cerveja. Me chamam para sair, às vezes, eu não assim, vamos fazer um happy hour e tal. Eu falo, não dá, eu prefiro ir embora para minha casa. Ah, vamos participar, vamos fazer uma festinha, não, eu não vou. Vamos participar disso, eu sou excluída. Às vezes nem me convidam mais. Às vezes eu vejo as pessoas que eu conheço, reunindo, fazendo algumas festas, não me chamam. Somos excluídas, sabe por quê? Porque nós escolhemos servir ao Senhor, a fazer a vontade dEle. Tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram totalmente excluídos. Eles foram tão excluídos que os inimigos tentaram contaminar o rei contra eles, disseminar ali uma mentira, disseminar ali uma contenda, falando para ele, olha rei, aqueles que o Senhor deixou sobre os negócios, sobre a responsabilidade dos negócios ali da província, eles não te obedeceram. Eles não adoraram a estátua que o Senhor fez. Fofoca, mentira. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego resolveram obedecer ao Senhor. Eles resolveram adorar somente a Deus. Como está a nossa vida? Nós estamos adorando somente a Deus? Nós estamos adorando somente a Deus com a nossa vida, com o nosso coração? Será que está acontecendo isso, meu irmão? Será que se alguém chegar perto de você e falar, olha, se você não fazer o que nós estamos mandando, vamos tirar você do nosso círculo de amizade. Eu vou te tirar do meu Instagram, eu vou tirar você das minhas redes sociais. O que você vai fazer? Você vai continuar adorando a Deus? Ou você vai deixar ser envolvido pelo mundo? Ou você vai deixar ser levado pelo que o mundo está falando hoje em dia? Cuidado. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deixa a lição maravilhosa para mim e para você. Deixa lições aqui que nós temos que aprender. A primeira coisa que eu aprendo com esses 3 jovens, eles foram independente da situação. Ele nos ensina a fidelidade. Fiel ao Senhor. Fiel ao que a Bíblia fala. Eles não preocuparam, eles não deixaram, meu amado, sabe, ser tocado. Não tiveram medo. Eu creio que talvez eles ficaram receosos. Será lançado numa fornalha. Vamos ser mortos, vamos ser queimados vivos. Mas eles não titubearam. Eles não pensaram 2 vezes. E o mais interessante é que eles respondem para o rei: se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, nós continuaremos adorando Ele. Ou seja, o Deus que nós servimos, a nossa vida está nas mãos dEle. Ele faz o que Ele quer. Ele tem o domínio, Ele tem tudo, Ele está no controle das nossas vidas. A nossa vida está nas mãos dEle. Fidelidade. Eles foram fiéis, independente dos desafios que eles passaram. Segunda coisa,
Eles foram ousados. Eles não tiveram medo. Imagina, o rei chega perto de você. Muitas vezes o chefe chega perto de você e fala uma coisa. A gente vai e deixa ser seduzido. Sabe, faz a coisa que eles estão querendo que a gente faça. Muitas vezes coisas ilegais. Que você tenha ousadia. Não importa quem está determinando que você faça. Se é contra a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não negocie a sua fé. Não negocie a sua vida com Deus. Não negocie os princípios do Senhor para adorar e para agradar A ou B ou C. Faz como Paulo. A Bíblia fala, meu amado, para os discípulos, quando um dia Estevão, ele foi questionado para não pregar a palavra, lá em Atos 4, ele fala, a mim me importa agradar a Deus. Não me importa agradar o homem. Sadraque, Mesaque e Abdenego não agradou ao rei. Mas eles foram fiéis. Foram obedientes. E mais ainda, que eu acho, eu só fico assim, tremenda com o que eles fizeram. Com a atitude desses 3 jovens. Eles foram ousados. Ousadia. Ousadia é algo que eu vejo que o Senhor Deus, ele requer daquele que o serve. Ousadia é algo que Deus requer, meu amado, dos servos dele. Porque nós temos que ser muito ousados para viver neste mundo de hoje. Temos que ser muito ousados para viver na presença do Senhor. Porque o mundo, ele traz sobre as nossas vidas tantas coisas. Quer engolir, sabe, fazendo engolir nossa garganta abaixo, tantas mentiras, tanto pecado. Uma coisa que eu tenho aprendido, a Bíblia, ela não muda. O que era pecado lá atrás, ainda é pecado hoje. A nossa Bíblia não é um aplicativo que tem que ser atualizado. Hoje, o povo fala assim, a vida está moderna, as coisas mudaram. Nós precisamos atualizar. O que nós vemos hoje, eu fico tão triste tantas vezes, meu irmão, de ver pessoas, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, com um aplicativo na mão, atualizando a palavra do Senhor. Tem que atualizar para a igreja encher. Tem que fazer um monte de coisa para a igreja estar cheia. Tanta coisa, tanta festa gospel para encher a igreja. Tem que fazer, pastora, porque senão não vai encher. Tem que atualizar. A Bíblia não é aplicativo. O que era pecado lá era pecado aqui hoje. O que era bênção lá é bênção aqui hoje. As promessas não mudaram. As promessas, meu amado, continuam as mesmas. A palavra continua a mesma. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles escolheram a obedecer. Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido as nossas atitudes? Quando Nabucodonosor dessa vida chega e tenta te intimidar. Nabucodonosor chega e tenta colocar no seu coração, na sua mente, que você precisa atualizar para agradar o homem. Para conseguir uma alma para o Senhor. Se você não mudar, ninguém vai querer ir na sua igreja. Ninguém vai querer te servir. Ninguém vai querer ir com você. A Bíblia não é atualizada. Como o homem quer atualizar. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é atual, mas ela não tem que ser atualizada. Porque tudo que aconteceu lá, acontece aqui. Da mesma forma. Mas o nosso Deus, o pecado que era pecado continua sendo pecado. A obediência continua sendo obediência à palavra dele. Sadraque, Mesaque e Abdenego desafiou. Eles foram ousados. E eles foram homens de fé. Quando eles falam para o rei, o Deus Todo-Poderoso, quando eles dizem aqui, e responderam, o verso 17, eis que o nosso Deus, olha para você ver, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei, ou seja, ele vai nos livrar da fornalha e ainda da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, olha, rei, de maneira nenhuma
De jeito nenhum, nós vamos te adorar. Nós vamos render graças a ti. Se Deus quiser nos livrar, ótimo. Se não quiser, fica sabendo que não serviremos a outro Deus, que não adoraremos a outro Deus. Essa tem que ser a nossa resposta. Essa tem que ser a nossa posição. Nós não adoraremos, nós não serviremos. Uma coisa, gente, importante, que Deus traz à minha memória. Quando Jó passava naquela luta, perdendo tudo, aquela provação, a mulher dele falou para ele: nega seu Deus e morre. Ele falou: por quê? O Deus é só Deus quando ele fala o sim? Quando ele fala o não, ele não é Deus? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Deus é Deus só quando ele é bom? Quando ele faz o que eu quero? Quando ele só me dá coisas boas? Então, quando ele não dá aquilo que eu acho que é bom, ele não é Deus? Ele não é bom? Nós temos que servir a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, igreja. Nós temos que parar, sabe, com esse pensamento. Deus é bom o tempo todo, quando ele... Aí a gente fala, Deus é bom o tempo todo, né? Mas só quando ele é bom, só quando ele faz o que eu quero. Quando eu recebo uma notícia ruim, ele não é bom. Deus, ele está como sempre esteve, aonde sempre esteve, no controle de tudo. E ele está controlando a sua vida, como ele estava controlando a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E você conhece o resto da história. A Bíblia fala que eles não adoraram aquela estátua que o rei fez, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Quantas vezes somos lançados numa fornalha por adorar a Deus, por servir ao Senhor? Quando nós decidimos a fazer aquilo que é correto, segundo a palavra de Deus, prepara para a fornalha. Prepara, meu irmão, para passar pela fornalha. Mas com uma diferença: Deus vai estar com você. E a Bíblia fala que eles foram lançados na fornalha. E o rei mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Imagina, no normal era quente demais. Imagina 7 vezes mais. E a Bíblia fala que o rei mandou que os homens mais fortes do exército pegassem os 3 jovens, que atassem eles com as mãos e os pés e lançassem do jeito que eles estavam, de chapéu, de capa e de tudo. Foram lançados da forma que eles estavam. Quando lançaram ele, os 3, a Bíblia fala que o fogo queimou e matou os homens fortes que os lançaram. E a Bíblia fala mais, que o rei, quando olhou, viu os 3 jovens passeando. A palavra fala, eles estavam passeando na fornalha. Eles não estavam desesperados. Sabe o que eles estavam? Quem que passeia desesperado? Ninguém. Quando passeia, você passeia tranquilo, feliz e alegre. A Bíblia fala que eles estavam passeando na fornalha. E o rei ficou sem entender, porque ele via, não, ele falou: olha, mas nós lançamos 3, tem 4 homens. E o outro tem um aspecto de anjo. O outro é semelhante ao anjo. O que isso quer falar, meu irmão, minha irmã? Que a presença do Senhor é conosco na fornalha. A presença do Senhor é conosco na cova. A presença do Senhor é conosco na tempestade. Então, creia no Senhor. Não abre mão dos seus princípios com Deus. Deixa de lançar onde que queira lançar. Não importa o que o inimigo quer fazer com você. Não importa, amado, o que o mundo quer fazer com você. O que importa é que a presença do Senhor, ela é com você em todo lugar. Em todo lugar, a presença do Senhor é com você. Na fornalha, na cova, inclusive onde você estiver. Eu amo esse Deus. Eu amo essas palavras. E Deus está trazendo na minha memória a presença dele em tantas situações que o povo sofria, que o povo decidiu obedecer, que o povo decidiu entender a vontade do Senhor, a não negociar a sua fé, a não negociar o amor do Senhor, a não negociar os princípios de Deus. E Deus esteve presente. E Deus esteve com eles ali em todo momento. E a Bíblia fala que o rei ficou tão louco, tão espantado, que ele adorou a Deus.
Aquela atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego mudou o coração do rei em relação ao Senhor. Isso nos ensina que a minha vida e a sua vida, as nossas decisões, ela impacta para que outras pessoas mudem o pensamento em relação ao Senhor. A minha atitude, a sua atitude, ela impacta para que almas sejam alcançadas, que almas sejam salvas, mas também a minha atitude e a sua atitude, as nossas escolhas, impactam negativamente para que as pessoas sirvam a Deus. Tem pessoas que falam assim, eu ser crente? Fulano de tal é crente, fala que é crente, mas não parece. Fulano de tal fala que é crente, mas fala dos outros. Fulano de tal fala que é crente, mas não paga os outros. Fulano de tal fala que é crente, mas fica numa vida, uma brigaiada total. Fulano de tal fala que é crente, mas não gosta de trabalhar. A minha e a sua vida, e a minha e a sua decisão, ela vai impactar. A decisão de Sadraque, Mesaque e Abdenego mudou o coração de Nabucodonosor. Mudou o que ele pensava. Quando ele fala assim, eu porém vejo 4 homens soltos, e o mais importante, gente, não sei se estão entendendo, eles foram lançados lá na fornalha, atados, amarrados. Eles não tinham como fazer nada. Do jeito que eles estavam, eles foram lançados lá. Olha o que diz aqui, eu vou ler aqui para vocês entenderem, o verso 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Aí depois embaixo fala, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andando, passeando dentro do fogo, e nada há lesão neles, não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eles foram lançados amarrados. Quando o rei viu ele solto. Pode tentar te amarrar, pode tentar te prender, pode tentar, amado, fazer o que quiser com você, mas quando você é visto, você está totalmente liberto. Quando o inimigo olha para você, ele não entende, ele vê você livre, passeando, andando, glorificando ao Senhor. E a Bíblia fala que o rei, então se chegou Nabucodonosor, à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e juntaram seus satrapas, e os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei. Contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder. Gente, na vida do servo de Deus, fogo não tem poder, maldição não tem poder, nem doença não tem poder na vida do servo de Deus. Poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou teus servos que confiaram nele. Fechou. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o anjo e os livrou. Oh glória! Na vida do servo de Deus é assim. Aquele que escolhe servir a Deus, não adianta maldição. Não adianta palavra negativa. Não adianta, meu amado, te amarrar, te prender e te lançar no fogo. Te amarrar, te prender e te lançar na masmorra. Que Deus te liberta. Deus te coloca por cabeça. Viva uma vida com Deus. Meu amado, não abre mão dos princípios de Deus. Pode falar que você é bobo, pode falar que você vai morrer, pode falar que você vai ser mandado embora, pode falar o que quiser. Na vida do servo de Deus não vai encantamento. Quando te lançam na fornalha e vão te olhar,
você vai estar livre, passeando. Quantos têm tentado nos amarrar? Com palavras negativas, falando mal da nossa vida, falando mal da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério. Ah, meu irmão, entrega nas mãos do Senhor. Fala, olha, o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, eu continuarei adorando Ele do mesmo jeito. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele tem o melhor para a minha vida. Eu aprendo com essa história, que não importa o que tentam fazer contra o povo de Deus, que tentam fazer contra aquele que realmente, meu amado, não abre mão de servir a Deus. Fala o que quiser de você. Seja uma pessoa, sabe, que exala o perfume do Senhor. Nas suas atitudes, nos seus atos, na sua vida do cotidiano. Seja uma pessoa, meu amado, de palavra. Seja uma pessoa que cumpre horário. Seja uma pessoa, meu amado, sabe, que às vezes é até chato mesmo. Mas seja honesto, seja fiel. Seja como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles honraram o nome de Deus, mas Deus honrou. Deus estava com eles. O próprio rei reconheceu e falou, bendito. Falou, olha, vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abdenego, filho do Deus Altíssimo. Ô glória! Até o inimigo vai ter que reconhecer que vocês são os filhos e filha do Deus Altíssimo. O diabo vai reconhecer e vai declarar que vocês são servos do Deus Altíssimo. Porque vocês escolheram servir a Deus. Vocês escolheram, apesar de tudo, estar na presença do Senhor. Eu sei que talvez você entrou aqui esta manhã desanimado, vou lá de novo, tal. Meu amado, você venceu. Tu és um vencedor. Você venceu muralhas. Você venceu barreiras. E veio aqui receber essa palavra. Receber essa bênção. Esse maná que Deus manda para você essa manhã. Esse maná do alto. Que traz sobre a sua vida uma autoridade. Autoridade que Deus deu ali para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que eles enfrentaram, eles responderam. Eles não desrespeitou o rei. Com palavras, não foi grosseiro, mas eles foram determinados. E Deus fala no meu coração agora. Nós não temos que ser desrespeitosos com ninguém. Nós não temos que ser mal educados com ninguém. Mas temos que ser firmes. Firmes. Às vezes eu tenho um amigo meu do meu serviço, que ele fala comigo assim, você tinha que ser delegado, você é muito firme. Eu chego lá e ele fica brincando comigo. Eu não sou desrespeitosa com ninguém, mas tem que ser firme. Você tem que honrar o que você fala. Sabe por quê? Eu falo que sabe por que eu sou assim? Porque a gente aprende na palavra do Senhor. Servo de Deus é firme. Aquilo que você fala tem que sustentar. Sadraque, Mesaque e Abdenego sustentou o que eles falaram. Ó rei, todo mundo ficou olhando para eles, lá os inimigos, se eles iam prostrar. Eles não prostraram. Eles honraram o que eles falaram, honraram a vida com Deus e foram fazer fofoca deles. E ele continuou honrando, continuou, sabe, ali honrando o que eles falaram, continuou ali confirmando. E Deus os honrou. Deus honrou aqueles três e exaltou o nome deles. E o próprio rei entendeu que não existe outro a ser adorado, que não existe outro a ser glorificado, que não existe outro a ser, meu amado, reverenciado, a não ser o Deus dos exércitos. E que nesta manhã, que você vai para a sua casa, sabendo, eu sei que você sabe disso, mas com mais definido no seu coração, eu nunca vou adorar a outro Deus. A minha vida, a minha conduta, as minhas escolhas vão somente render ao Todo-Poderoso. Para que o nome dele seja exaltado na minha vida, para que o nome dele seja glorificado na minha vida. É isso que nós vamos fazer. Sem mais demora, meu amado, eu tinha muita coisa para falar, porque Deus está falando tanta coisa no meu coração. Deus está falando, está borbulhando de palavras, de coisas, mas a gente tem que respeitar o horário. Já passei, nós temos a ceia para ministrar. E eu já preguei esse texto umas 3 vezes, mas Deus fala muito no meu coração. Seja um homem ou uma mulher que honre o nome do Senhor, porque Ele vai te honrar.
Você não será envergonhado. Você não será, meu amado, sabe, enxotado de lugar nenhum. Podem tentar te amarrar. Eu nunca tinha pensado, sabe, eu nunca tinha tido essa revelação. Que eles foram lançados ali amarrados, realmente. Quando o rei viu, Deus me falava, o rei viu ele passeando. Mas o rei viu eles passeando, mas soltos. Ou seja, lançaram eles amarrados, atados. Deus os libertou. Aleluia. Deus liberta. Deus nos liberta de toda algema. Deus nos liberta de toda opressão. Que nesta manhã, se você entrou aqui opresso, preocupado, numa fornalha, e tem tentado viver uma vida certa com Deus, continue vivendo uma vida certa com Deus. Porque você pode até estar numa fornalha e sentindo preso, mas Deus vai te libertar. Deus vai te dar libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou e me permitiu falar aqui nesta manhã. Eu te agradeço, Deus. E que esta palavra, Pai, esta mensagem, ela adentre os corações desta manhã. Os teus filhos, Pai, venham sair daqui com a certeza que o mais importante é te adorar. Que o que vale, Pai, é te servir. Que o que vale, Pai, é fazer a tua vontade. Nesta manhã, Deus, Pai, nos ajuda a ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego, a não negociar a nossa fé, a não negociar a nossa obediência a Ti, Papai. Porque mesmo que formos, ó Pai, lançados, atados, amarrados, mesmo que este mundo tente, ó Pai, nos amarrar com tantas coisas, o Senhor nos liberta. O Senhor, ó Pai, tira toda a armadura, tira tudo que não é do Senhor, toda corrente, ó Pai, que o mundo tenta colocar. E nos dá a libertação. E que a nossa vida, Pai, seja um exemplo, um espelho, para salvar outras vidas, para alcançar outras vidas, Pai. Como Sadraque, Mesaque e Abdenego conseguiram mudar, com a atitude deles, com a fé, com a obediência, eles conseguiram mudar o coração de Nabucodonosor. Eles conseguiram mudar o pensamento que Nabucodonosor tinha do Senhor. E ele declarou publicamente que aqueles três serviam ao Deus Todo-Poderoso, a um Deus Altíssimo. Pai, que a minha vida e do povo desta igreja, de cada um que está aqui, possa exalar o perfume do Deus, do Altíssimo, Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu declaro este povo um povo ousado, obediente, um povo, Pai, fiel aos princípios da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo.